Em relação às pessoas jurídicas, como é que ocorre o reconhecimento do domicílio? Perceba, se nós falamos anteriormente que o domicílio é um elemento inerente à pessoa, esse domicílio ele vai ser inerente tanto às pessoas físicas ou pessoas naturais, que são os seres humanos, quanto será também algo aplicável às pessoas jurídicas, aquelas figuras de direito que decorrem da nossa criação humana, que decorrem de um esforço humano no sentido de criar estruturas para reger as suas relações jurídicas. A gente vai tratar na próxima terça-feira, a gente vai começar a tratar a temática das pessoas jurídicas, e isso vai ficar bem detalhado, vai ficar bem claro para a gente. Mas as pessoas jurídicas, elas são abstrações humanas, elas são criações jurídicas para facilitar as nossas relações civis, as nossas relações civis, as nossas relações comerciais, a nossa vida em coletividade de uma maneira geral, certo? Da mesma maneira que as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também são detentoras da característica de terem domicílio, certo? Agora, diferentemente das pessoas físicas ou das pessoas naturais, as pessoas jurídicas vão ter as pessoas jurídicas vão ter reconhecido o seu domicílio como sendo o lugar onde há a sua sede administrativa, ou seja, o lugar da sede administrativa de determinada pessoa jurídica, lá nós teremos um domicílio seu. Então, a pessoa jurídica vai ter como domicílio o lugar da sua sede administrativa, ou seja, o lugar onde está situado o seu escritório, onde está situada o seu núcleo de tomada de decisões e de medidas administrativas. Esse vai ser reconhecido como o domicílio da pessoa jurídica. Lembrando sempre, domicílio se refere sempre a município, certo? Não confundir domicílio com estrutura física. A estrutura física não importa. Domicílio é sede jurídica, que sempre se referirá ao município. Toda vez que eu pensar em domicílio, eu penso em cidade. Fulano, você é domiciliado onde? Percebam, nas petições que nós construímos, vocês muito em breve vão começar a fazer peças jurídicas. Ou mesmo aquelas pessoas, quando estão assinando um determinado contrato e estão colocando a sua qualificação. A qualificação são as características que vão individualizar você. Fulano de tal, brasileiro, casado, advogado, portador do RG número tal, portador do CPF número tal. Olha só, residente e domiciliado na cidade de Salvador, estado da Bahia. Por que é que nos termos específicos dos contratos e das petições, como vocês vão ver mais para frente, quando eu estou colocando a qualificação das pessoas, eu coloco residente e domiciliado? Porque é possível que o sujeito resida em uma cidade, mas tenha como centro das suas atividades uma outra cidade. E nesse aspecto, essa outra cidade vai ser, como regra, o lugar onde ele vai responder juridicamente pelo objeto daquele contrato ou onde ele vai se manifestar judicialmente naquela petição, certo? Então, a ideia de domicílio se refere a lugar onde você mora com âmbito definitivo ou o centro das suas atividades jurídicas, onde você pode responder pelos atos que você pratica. Beleza? Da mesma maneira, a gente vai ter que a sede das pessoas jurídicas, que o domicílio das pessoas jurídicas vai ser o lugar
onde fica situada a sua sede administrativa, ou seja, o lugar de tomada das decisões, o lugar onde se travarão relações jurídicas que tenham por possibilidade promover a gestão daquela pessoa jurídica. Mas, além disso, a gente pode reconhecer que, assim como existe em relação às pessoas físicas, as pessoas jurídicas responderão pelos atos, levando em conta as localidades em que essas relações jurídicas foram travadas, certo? Então, se você tem uma pessoa jurídica com sede em várias cidades, ela deverá responder em cada cidade pelas relações jurídicas que especificamente foram travadas naquelas localidades. Certo? Arnaldo, deixa eu ver o que é Arnaldo quer aqui. Subiu só a plaquinha aqui, peraí que eu só um minutinho. Professor Quintel tem muito isso. Por ser cidade pequena, cria-se uma comarca e uma cidade, as vizinhas são dessa mesma comarca. É isso, Arnaldo. Geralmente, cada cidade, cada município vai ter uma comarca. Mas você tem algumas localidades, geralmente cidades menores, que ficam no entorno de uma cidade maior, que é um polo, em que você vai ter essas cidades que vão estar nas adjacências, nas vizinhanças desses centros maiores, como sendo cidades que vão ter aquela cidade maior como sendo comarca. Isso, atualmente, é cada vez mais raro, ou seja, a tendência é que você passe a ter cada vez mais as cidades como sendo o centro de suas próprias comarcas, até para facilitar o acesso à justiça. Senão você dificulta muitas vezes o acesso à justiça. A pessoa precisa demandar no judiciário, ela teria que se deslocar para uma outra cidade para buscar a satisfação de um direito seu. Então, os movimentos mais recentes voltados ao acesso à justiça defendem a ideia de que cada cidade, por menor que ela seja, ela tem que ser sede de comarca, para que as pessoas possam buscar o poder judiciário sem precisar sair dos seus municípios. Beleza? Em relação ao domicílio das pessoas jurídicas, a gente vai ter alguns elementos, eles vão estar instituídos de forma objetiva no nosso Código Civil, no artigo 75, ao tratar sobre o domicílio das pessoas jurídicas. E vai falar, em primeiro lugar, no artigo 75, sobre os entes políticos, ou seja, as pessoas jurídicas de direito público interno, ou seja, as pessoas jurídicas que representam, de alguma maneira, as manifestações do Estado. Quem são os entes políticos que compõem o Estado brasileiro? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Certo? Cada uma dessas figuras, juridicamente, vai responder de per si pelos seus próprios atos. E a gente precisa reconhecer qual vai ser o domicílio de cada uma dessas figuras jurídicas. O artigo 75 nos dirá o seguinte: quantas pessoas jurídicas o domicílio é? Inciso 1, da União, o Distrito Federal. Então, qual é a sede jurídica da União Federal? O Distrito Federal. Aí você me perguntaria imediatamente, essa é uma pergunta que vem quase que de forma automática. Mas vem cá, se a gente fala que a vinculação do domicílio são as cidades, são os municípios, por que não dizer que a sede jurídica, desculpe, que o domicílio civil da União é o Distrito Federal e não o município de Brasília? É simples. Vocês vão ver isso em direito constitucional. O Distrito Federal, ele não é dividido em municípios. Ou seja, não existe poder público municipal no Distrito Federal. Ele vai ser um ente federativo híbrido, que vai ser uma mistura de município com Estado da Federação.
Então, do ponto de vista jurídico, Brasília não é município, ela é uma cidade. Ou seja, do ponto de vista sociológico, ela é cidade porque ela se caracteriza como um centro urbano em que grupos de pessoas vivem em uma mesma localidade. Então, do ponto de vista sociológico, Brasília é cidade. Mas do ponto de vista jurídico, não existe a divisão de municípios do Distrito Federal. E Brasília não é município, por quê? Porque não existe poder público municipal. Brasília não tem prefeito, não tem vereadores. É isso exatamente o que eu estou falando, Raimundo. O Distrito Federal, ele não é dividido em municípios, certo? Você vai ter cidades do ponto de vista sociológico, do ponto de vista antropológico, mas não existe município. Brasília não tem prefeito, Brasília não tem vereadores, certo? E quem é que faz a gestão do Distrito Federal? Você vai ter um governador do Distrito Federal e você vai ter deputados distritais que atendem aos interesses específicos do Distrito Federal, certo? Vai ser uma figura jurídica híbrida. Por conta disso, o domicílio civil da União Federal, que representa os interesses do país inteiro, vai ser o Distrito Federal. Beleza? Eu só fiz esse esclarecimento porque a gente falou no começo que toda vez que a gente falar em domicílio civil, a gente tem que pensar em cidade, tem que pensar em município. A exceção vai ser a União, cujo domicílio vai ser o Distrito Federal. Beleza? Inciso 2 do artigo 75. Dos estados e territórios, as respectivas capitais. Qual é o domicílio civil do estado da Bahia enquanto ente federativo? Salvador, que é a sua capital. Qual é o domicílio do estado do Maranhão? São Luís, a sua capital. Qual é o domicílio civil do estado de Minas Gerais? Belo Horizonte, a sua capital. Certo? Então a gente vai ter em relação aos estados e aos territórios a caracterização do seu domicílio atrelado às suas capitais. Inciso 3. Do município, o lugar onde funcione a administração municipal. Por via de consequência, você vai ter o próprio município como sendo o seu domicílio civil. E o inciso 4 vai falar de maneira genérica sobre as demais manifestações de pessoas jurídicas. A gente vai estudar a partir da próxima aula que existem diversas figuras de direito reconhecidas como pessoas jurídicas. As sociedades, as associações, as fundações, as organizações religiosas, as organizações de partidos políticos. Todas essas figuras que são pessoas jurídicas de direito privado vão ter o seu domicílio definido no inciso 4 do artigo 75, que dirá o seguinte: das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos. Então a gente vai ter duas possibilidades em relação às pessoas jurídicas. Duas possibilidades. Fora os entes políticos que nós vimos antes. A gente está falando aqui da hipótese do inciso 4 do artigo 75 do Código Civil. As demais pessoas jurídicas, elas vão ser domiciliadas onde funcionarem as diretorias e administrações, ou seja, no centro, no lugar onde existem o centro das suas atividades jurídicas, administrativas, enfim, ou onde elegerem domicílio especial em seu estatuto ou atos constitutivos. No momento em que uma pessoa jurídica é criada através de um contrato social, através de um estatuto, qual seja a sua natureza jurídica, ela pode estabelecer um domicílio especial. O partido político tal vai ter domicílio na cidade tal, no município tal. Então é possível, a título de exemplo, que as pessoas jurídicas tenham os seus domicílios definidos em razão
da sede das suas diretorias, hipótese número 1, ou onde forem estabelecidos os locais em caráter especial, em caráter excepcional, para os seus, em razão dos seus estatutos ou atos constitutivos. Ou seja, se no registro dos atos de constituição daquela pessoa jurídica ou no seu estatuto existir a previsão de que aquela pessoa jurídica vai ter o seu domicílio na localidade tal. Se assim for definido, logicamente você vai ter um estatuto especial para aquela pessoa jurídica. Beleza? Seguindo. Parágrafo 1º desse mesmo artigo. Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Então percebam, quando você tem uma pessoa jurídica que tem vários domicílios, que tem domicílios estabelecidos em várias localidades, cada localidade vai ser reconhecida como domicílio para os atos jurídicos praticados em relação àquela pessoa jurídica. Vamos imaginar, por exemplo, as Casas Bahia. Você tem lojas das Casas Bahia em diversas cidades do país. Se você comprou um produto nas Casas Bahia e esse produto veio com defeito e você teve problemas para trocar, por uma questão de competência territorial, você deve acionar as Casas Bahia na cidade em que você travou aquela relação jurídica. Então, digamos que você tenha comprado uma televisão na cidade de Feira de Santana e essa televisão veio com defeito e você não consegue assistência técnica, não consegue trocar, não consegue nada. Você não consegue nenhum tipo de respaldo e você vai acionar as Casas Bahia via Poder Judiciário. Digamos que você esteja passando uma temporada em Salvador. Você não deve acionar as Casas Bahia na comarca de Salvador. Por quê? Porque você deve acionar no domicílio do réu. E nesse caso, as Casas Bahia, elas devem ser acionadas em Feira de Santana, que foi o lugar onde se travou a relação jurídica que desagou em uma demanda, que desagou em uma questão de ordem consumerista. Ou seja, a demanda deve ser apresentada na cidade, no município, portanto, em que aquela relação jurídica se concretizou. Então, tendo a pessoa jurídica sede em vários municípios, ou seja, tendo ela vários domicílios civis, nós reconheceremos cada localidade como sendo um dos centros daquelas relações e, portanto, ela responderá em cada domicílio em razão dos atos que foram praticados, certo? Não fica a escolha. Se tem vários domicílios, eu escolho onde eu vou acionar. Não é assim, certo? Parágrafo 2º. Se a administração ou diretoria tiver sede no estrangeiro, em país estrangeiro, haver-se-á por domicílio da pessoa jurídica no tocante às obrigações contraídas por cada uma das suas agências, o lugar do estabelecimento, cito no Brasil, ou seja, situado no Brasil, a que ela corresponder. Então, se você segue a mesma lógica do parágrafo 1º. Se você tem uma pessoa jurídica estrangeira que tem sede em outros países, mas que também tem unidades no Estado brasileiro, para cada localidade, para cada sede em que se travou algum tipo de relação jurídica, você terá vínculos que justificarão o reconhecimento do domicílio, certo? Então, se você tem uma pessoa jurídica estrangeira, uma multinacional, por exemplo, que mantém escritórios, estabelecimentos em várias cidades do Brasil, para cada cidade dessas haverá a identificação de um domicílio específico. E qual é o critério
O critério é você verificar qual foi o município em que se estabeleceu aquela relação jurídica. Beleza? 100%? Vamos seguir. Pessoal, existem alguns domicílios que são reconhecidos como sendo domicílios necessários. Ou seja, são domicílios em que nós teremos a prescrição objetiva no nosso Código Civil sobre qual deverá ser tal domicílio, em que eu não tenho liberdade para escolher, em que eu vou estar vinculado, em que eu vou estar atrelado àquele domicílio, porque o Código assim institui. Ou seja, existem determinadas situações em que o Código Civil estabelece quem são os indivíduos que vão contar com uma prescrição específica de determinado tipo de domicílio e eu não posso me afastar dele, ou seja, eu sempre estarei vinculado àquele domicílio porque há expressa previsão na nossa legislação. Então, determinados indivíduos vão ter domicílio estabelecido na própria legislação, não sendo possível a sua alteração pela vontade da parte, ou seja, o sujeito fica vinculado, o sujeito fica atrelado àquele domicílio porque o código impõe de maneira obrigatória qual deve ser esse. A gente vai ter 5 figuras jurídicas que vão ter domicílios objetiva e concretamente prescritos no nosso Código Civil. A gente vai ter 5 onde há uma especificidade em relação ao domicílio e onde há uma indicação, que é uma 6ª hipótese que a gente vai tratar já. Primeira hipótese, quem é que tem domicílio necessário? O incapaz. O incapaz, que é aquela pessoa que não possui plena capacidade civil e que, portanto, está atrelado a alguém que lhe represente ou que lhe assista, certo? O incapaz, portanto, ele vai ter como seu domicílio o domicílio do seu representante ou do seu assistente, certo? Então, qual é o domicílio do incapaz? Vamos pensar, por exemplo, um jovem que não completou ainda a maioridade, ou vamos pensar numa pessoa que possui algum tipo de enfermidade ou está submetida a alguma circunstância que limita a sua capacidade de expressar a sua vontade. Essas pessoas vão ter o seu domicílio vinculado ao domicílio do seu representante, no caso dos absolutamente incapazes, ou do seu assistente, no caso dos relativamente incapazes. Qual é o domicílio do incapaz? O domicílio do seu representante ou do seu assistente. Lógico, se é o representante ou assistente que age juridicamente em nome e em favor daquela pessoa, naturalmente que o domicílio tem que ser o deste, certo? Além disso, o domicílio do servidor público. O sujeito que mantém relações jurídicas estreitas, atreladas ao Estado. O sujeito que trabalha, que presta serviços para o Estado. Ou seja, quer dizer, ele presta serviço à coletividade através da figura do Estado. Para o servidor público, nós temos como sendo o seu domicílio o lugar onde ele exerce permanentemente as suas funções. Olha um detalhe importante, o servidor público vai ter como o seu domicílio o lugar onde exerce permanentemente as suas funções. Grave isso, isso vai ser importante para você. Permanentemente. Significa dizer, por exemplo, que se o sujeito é servidor público, mas que está servindo temporariamente em uma determinada localidade, que não é o lugar onde ele é lotado, ele está emprestado, por exemplo, para prestar um serviço, mas um serviço temporário, efêmero, aquela localidade não é o seu domicílio. O seu domicílio é onde ele presta o serviço em caráter permanente. Além disso, o militar. O Código Civil fala em militar. Para efeitos do Código Civil, no tocante ao domicílio, preste atenção nisso, para efeitos do Código Civil, no tocante ao domicílio, os militares são os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica.
O que eu quero dizer com isso é que policiais militares, para fins dessa previsão no Código, policiais militares não se classificam no conceito de militares. Beleza? Para fins da aplicação dessa prescrição do Código Civil dos militares, os policiais militares não estão incluídos. Eu estou me referindo especificamente aos membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Militar. Qual é o domicílio do militar? O domicílio necessário previsto no Código Civil, onde ele servir. Ou seja, o lugar onde ele está servindo, o lugar onde ele está prestando serviço vai ser o seu domicílio. E, sendo da Marinha ou Aeronáutica, então perceba que onde servir, eu estou me referindo ao Exército. E, sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontra imediatamente subordinado. Então perceba, se o sujeito é militar da Marinha ou da Aeronáutica, o domicílio dele vai ser a sede do comando a que ele se encontra imediatamente subordinado. O comando fica onde? Fica no Rio, mas o marinheiro está fazendo um exercício de guerra no Rio Grande do Sul. Onde é que ele vai responder? No Rio de Janeiro. Por quê? Porque o domicílio é necessário. Agora, se o sujeito for do Exército e está realizando um exercício de guerra nas proximidades da cidade de Manaus, no Amazonas, digamos que ele mora em Salvador e atua de forma objetiva em Salvador, mas ele está fazendo um exercício militar em Manaus. Qual é o domicílio dele? Em Manaus, porque é lá onde ele está servindo. Agora, se for da Marinha ou da Aeronáutica, não é mais onde ele se encontra servindo, mas sim o lugar onde a sede do comando ao qual ele está subordinado. Beleza? Então, quanto ao militar, você vai ter um tratamento específico em relação aos membros do Exército e outro diferente para membros da Marinha e da Aeronáutica. Além disso, o marítimo, o sujeito que é comandante ou que é parte da tripulação de um navio da Marinha Mercante, o marítimo vai ter como seu domicílio o lugar onde o navio estiver matriculado, a sede em que o navio estiver matriculado. Todo navio é registrado em uma determinada localidade. Para efeitos jurídicos, os atos praticados pelo comandante ou pelos membros da tripulação de uma embarcação, logicamente os atos jurídicos vinculados à embarcação ou à sua atividade de navegação. O domicílio vai ser o lugar onde a embarcação, onde o navio estiver matriculado. Beleza? E o preso? E o domicílio do preso? O domicílio do preso é o lugar em que cumprir a sua sentença, certo? Então, o lugar em que o sujeito cumpre a sua sentença vai ser reconhecido como seu domicílio. Vamos imaginar que o sujeito é um político que mora em Salvador, mas está preso cumprindo sentença por crimes do colarinho branco na cidade de Curitiba. O domicílio desse sujeito que está preso cumprindo sentença em Curitiba vai ser Curitiba. Por mais que ele tenha casa em outros lugares, por mais que ele exercesse anteriormente atividades profissionais em outras localidades, o domicílio do preso é domicílio necessário prescrito no Código Civil. Deixa eu ver aqui só um minutinho. No caso do militar da Marinha que exerça suas funções no segundo distrito naval, o domicílio será no Rio. Se o segundo distrito naval for... O segundo distrito naval é aqui em Salvador, é no Rio, eu sou meio por fora desses detalhes mais específicos. O comando é aqui, então vai ser aqui. Por quê? Porque ele está subordinado imediatamente a um comando em Salvador. Perceba que a literalidade do artigo diz o seguinte: e sendo da Marinha ou da Aeronáutica, a sede do comando a que se encontrar imediatamente subordinado. Ou seja,
a subordinação é imediata. Por mais que exista uma estrutura administrativa escalonada em que haja uma sede central no Brasil, o código se refere a uma subordinação direta. A quem direta, imediatamente ele está subordinado. Aí nós vamos ter assédio. Aí vamos ter a sede do seu domicílio. Por mais que você tenha uma estrutura mais específica, por mais que você tenha uma estrutura mais de hierarquia superior em outras localidades, isso não importa. O que vai importar é o imediatismo da subordinação. Beleza? E a gente vai ter ainda a figura dos representantes ou dos agentes diplomáticos do Brasil. Quem são os agentes diplomáticos? A gente vai ver as questões da diplomacia, das atividades diplomáticas, na outra ponta do curso. Quando vocês estiverem no 10º semestre, vocês vão ver, junto comigo, que dou essa matéria também, uma disciplina chamada Direito Internacional, no qual nós vamos estudar uma série de assuntos, incluindo a questão da diplomacia, as atividades dos representantes diplomáticos, que são pessoas que representam o Estado Nacional perante outras nações, certo? Esses sujeitos vão ter prerrogativas diferentes dos cidadãos comuns, porque eles vão estar na condição de representantes do nosso país. Então, eles representam os interesses do nosso Estado perante Estados estrangeiros, certo? Diante disso, a gente tem uma característica. Esses diplomatas, esses representantes diplomáticos, eles não podem, estando num país estrangeiro, serem processados lá. Eles só podem ser acionados juridicamente no Brasil. Ou seja, um embaixador brasileiro que esteja assumindo a embaixada da França, da Itália, dos Estados Unidos, do México, ele não pode ser acionado judicialmente nesses países. Ele só pode ser acionado no Brasil. Por quê? Porque existe uma hipótese de exceção quanto ao fundamento da jurisdição do Estado, chamado de extraterritorialidade. A alegação de extraterritorialidade justifica que o representante diplomático diga: olha, eu quero ser processado e julgado no meu país de origem. Ele tem esse direito. Isso é plenamente aceito entre os estados. Isso é uma prerrogativa do cargo que ele ocupa e da função que ele exerce. Então, no caso de um representante diplomático brasileiro estar em outro país, ele pode suscitar a extraterritorialidade para responder judicialmente no Brasil e não no estado em que ele se encontra. E aí existem duas hipóteses previstas pelo Código. A primeira é de que ele venha a responder pela prática dos seus atos no Distrito Federal, que é a sede do Ministério das Relações Exteriores, do qual os embaixadores são vinculados, ou o último ponto do território brasileiro onde ele esteve. Então vamos imaginar que o sujeito seja embaixador do Brasil em Portugal. Digamos que ele saiu do Distrito Federal, fez uma escala em Fortaleza, no Ceará, e de lá ele pegou um voo de Fortaleza para Lisboa. Ele pode decidir se prefere ser processado, se prefere responder judicialmente no Distrito Federal, que é sede do Ministério das Relações Exteriores, do qual ele é vinculado, ou se ele responderá na comarca de Fortaleza, no Ceará, que foi o último ponto do território nacional onde ele esteve, certo? Então, o representante diplomático, o embaixador, ele tem duas possibilidades, ou o Distrito Federal ou o último ponto do território brasileiro onde ele esteve. Beleza? Tranquilo? E para fechar, a gente vai ter o chamado domicílio de eleição. O que é o domicílio de eleição? O domicílio de eleição é um domicílio que é escolhido pelas partes no âmbito de um contrato que venha a ser assinado. Esse domicílio de eleição, também chamado de foro de eleição, é o lugar onde as partes se vinculam contratualmente a discutirem determinada
demanda judicial caso venha a surgir um certo determinado conflito decorrente daquela relação. Então, é muito comum, por exemplo, que a gente tenha nos contratos os chamados foros de eleição, em que você vai ter o contrato estabelecendo os termos, o objeto do contrato, a qualificação das partes, e lá no finalzinho do contrato você vai encontrar escrito o seguinte: as partes elegem o foro da comarca de Salvador para discutirem eventuais controvérsias decorrentes do presente contrato. Esse é um foro de eleição, em que as partes elegem uma comarca para discutirem judicialmente sobre alguma demanda, na hipótese de surgir algum tipo de controvérsia, na hipótese de surgir algum tipo de conflito decorrente daquela relação. Então a gente chama de foro de eleição, não é porque tenha nada a ver com as eleições, questões de ordem política, não. Foro de eleição porque as partes elegem, as partes escolhem qual domicílio, qual